INSS de obra. Quando o assunto é o imposto mais caro da construção civil, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu vai pagar aquilo que a Receita Federal diz que tu deve, se tu tem o direito de pagar aquilo que é justo, com desconto concedido pela própria Receita Federal? Então, se tu quer entender como funciona a cobrança, a sistemática que a Receita Federal utiliza para te cobrar esse imposto, gruda aqui comigo nesse vídeo. Mas se tu não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em redução de INSS de obras de pessoas físicas, sou especialista em regularização de imóveis e toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, justamente para falar de regularização, para falar de redução de imposto. Então, se esse assunto te interessa, eu já vou te pedir, já te inscreve no canal, já curte, já comenta, já compartilha. Cada vez que tu interage com o vídeo aqui, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é legal, e assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de informação, mais pessoas vão estar economizando no imposto mais caro que tem da construção civil, que é o INSS de obras. Então, já curtiu, já comentou, já compartilhou lá no grupo da família, dos amigos, do trabalho? Então bora para o conteúdo, né? Vamos lá para o conteúdo que eu vou te explicar hoje qual é a sistemática que a Receita Federal utiliza para fazer a cobrança do teu INSS de obras. Tá? Muita gente só descobre que tem que pagar esse imposto quando vai fazer a verbação lá no registro de imóveis. O que acontece? Muitas pessoas acham que após ter o teu projeto aprovado na prefeitura, tu ter o teu alvará de construção, né, depois de tu ter construído ali, ter finalizado a tua obra, é só tu ir solicitar o habite na prefeitura e com o habite em mãos ir lá no registro de imóveis que está tudo pronto, que está tudo certinho. E aí quando chega lá no registro de imóveis, eles se deparam com um pedido que o registro de imóveis ele pede a certidão negativa de débitos referente à Receita Federal, referente àquela obra. E aí as pessoas vão se deparar com valores absurdos cobrados pela própria Receita Federal. Por quê? Porque o INSS da obra é o imposto mais caro que existe da construção civil. Ele é baseado, ele é cobrado na metragem quadrada da tua construção. Então, o que acontece? Como é que é feito o cálculo que a Receita Federal te propõe a pagamento? Tá certo? E por que eu digo que ela te propõe a pagamento? Porque a Receita Federal ela se baseia nas informações que são cadastradas no CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, tá? É como se fosse o CPF da tua obra. Então ela se baseia nas informações colocadas ali e ela tem uma sistemática de cálculo que ela te apresenta o valor mais caro que tu tem a pagar para a Receita Federal, que é referente à mão de obra utilizada para a construção da tua casa. Obviamente, né, toda construção tem que ter lá um pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o ferreiro, né, o servente, tem que ter aquela mão de obra que literalmente meteu a mão na massa ali e executou aquela obra. Então, quando tem uma obra, a Receita Federal diz, olha, eu tenho INSS a receber dessa mão de obra que está executando essa residência. Então, ela bolou um banco de dados, ela bolou uma sistemática de cobrança que ela te cobra o valor mais caro, obviamente. Então, se tu não conhece a legislação, né, tu não conhece nenhum especialista que consiga, dentro da própria legislação, né, que é a Instrução Normativa 2021, ela te permite a redução desse INSS de obra de forma legítima, de forma legal, né, dentro da lei, tu vai acabar pagando o imposto mais caro. Então, como é que funciona essa sistemática da Receita Federal? Ela é baseada na mão de obra, ela é baseada no metro quadrado da tua construção. E o que ela faz? Tá? Como é que a mão de obra... eu vou ficar pequenininho aqui na minha tela, tá? E aí eu vou te levar aqui dentro do site da Receita Federal. Da Receita Federal não, mentira. Vou te levar dentro do portal ECAC, tá certo? O que é isso aqui? Isso aqui é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras, o famoso SERO, tá? Então, vocês podem ver aqui que a Receita Federal ela utiliza, como eu falei, informações que são cadastradas no CNO para se basear na cobrança e no cálculo do teu imposto. O que ela faz? Quando a prefeitura ela emite o alvará lá de construção da tua obra, ela informa para a Receita Federal que está sendo construída, sei lá, uma casa de 200 metros quadrados, que é para unifamiliar, né, e
200 metros quadrados, unifamiliar, que não tem piscina e é uma obra nova. Tá? Ela informa, a prefeitura ela informa isso para a Receita Federal. E com base nessas informações, a Receita Federal ela estipula o imposto que ela vai te cobrar. Simples assim. Então, cada destinação de obra, tá certo? Tem um valor por metro quadrado e em cada estado. Vocês podem ver aqui, ó, eu estou na tabelinha aqui do Rio Grande do Sul, tá certo? Ó, em 2026, do Rio Grande do Sul, e aqui tem já os meses de referência, ó, janeiro, fevereiro e março. Então vocês podem ver aqui que março de 2026, uma obra de comercial, salas e lojas, a Receita Federal está te dizendo que ela está te cobrando 3.522 por metro quadrado. Se for um edifício de garagens, 3.522,20, o mesmo valor. Agora, se for um galpão industrial, olha como muda. 1.366,69 por metro quadrado. Uma residência unifamiliar, 3.354,96 por metro quadrado. Isso é aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. Agora, se, por exemplo, a gente tem uma obra lá em Rondônia, tá certo? Ó, vamos buscar lá em Rondônia. O que acontece? Olha como diminui. Por quê? Porque a Receita Federal ela toma como padrão o CUB, tá? Que é o custo unitário básico da construção civil. Ó, em março de 2026, né, um comercial salas e lojas em Rondônia, a Receita Federal está dizendo que vale 2.946 e uma unifamiliar 2.862. Então veja que o imposto que a pessoa que está construindo em Rondônia vai ser menor do que a pessoa que está construindo no Rio Grande do Sul, tá? Então isso vale, ela tem uma tabela para todos os estados aqui do Brasil. Ó, vamos pegar Maranhão. Ó, Maranhão em março, uma unifamiliar está valendo 2.272. Então vejam que aqui é mil e poucos reais por metro quadrado, mais barato do que aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Então por isso que varia o imposto de estado para estado. E aí o que a Receita Federal faz, tá? Então ela pega essas informações, ela se baseia nessas informações. Então vamos supor que seja uma obra de 150 metros quadrados. Tá? Como que nós, que somos especialistas em redução de INSS de obras, estipulamos o valor que a Receita Federal vai te cobrar? E como que a gente acerta no centavo? Né? Como que a gente acerta ali, exatamente ali, no centavo do que a Receita Federal vai te cobrar? Né? Com base nas informações que se tem ali, a gente consegue, né, estipular exatamente ali e acertar no centavo o quanto que a Receita Federal vai te cobrar de INSS de obras. Então vamos supor aqui, vamos pegar como o Maranhão como base. Tá? O Maranhão é 2.272,64, uma obra unifamiliar. E aí o que nós temos aqui? Pelo menos eu, Celso, graças a Deus, tenho aqui uma planilha mágica. Uma planilha mágica, exatamente. Uma planilha aqui que os nossos alunos aqui da nossa mentoria, os alunos que estão dispostos a aprender a trabalhar com esse nicho de mercado, têm acesso exclusivo, tá certo? O que a gente faz na nossa planilha? É uma planilha toda automatizada. Então nós vamos jogar aqui o valor do metro quadrado dentro dessa planilha. 2.272,64, 2.272,64. Então eu vou mudar aqui, ó, 2.272,64. Tá certo? Isso aqui eu estou informando o valor do VAL, ó, que é o valor atualizado unitário, é o quanto que a Receita Federal diz que vale o metro quadrado da tua obra. Tá? Então, ó, geralmente, tá, nos nossos cálculos, a gente não contempla o uso de concreto usinado, por quê? Porque quando a gente utiliza a mão de obra, que é um dos principais fatores para se reduzir o INSS de obra, a gente não pode utilizar o desconto do concreto usinado. Até porque o concreto usinado, o desconto é ridículo, tá certo? Então vamos supor, ó, a gente vai alimentando a planilha aqui. Então, ó, a gente tem uma obra de 150 metros quadrados, tá certo? O que é essa percentual de equivalência unifamiliar 89%? Isso aqui é o seguinte, ó, a nossa planilha, ela tem aqui, ó, conforme a instrução normativa, tudo que tu precisa para alimentar a planilha. Ó, por quê? Porque conforme a Receita Federal, a instrução normativa, residências unifamiliares até 1.000 metros quadrados, ela utiliza 89% de equivalência, ou seja, a Receita Federal ela te dá uma redução de 11% nessa área.
Se for uma unifamiliar maior que 1.000 metros quadrados, ela te dá uma redução de 15%. Entendeu? Então tá aqui, ó, os dados que tu precisa estão aqui, ó. Ó, qual é o tipo de obra? Ó? É uma obra de alvenaria, frequentemente alvenaria. Então ela vai te cobrar 20%, tá? Sobre esse valor, porque é uma obra de alvenaria. Se for uma obra de madeira, ela vai te cobrar 15%, tá certo? Então aqui nós temos aqui, ó, se tem área complementar, né? Ou seja, se tem uma piscina, se tem uma garagem que é fora do corpo principal, tu vai usar isso aqui, tá certo? O fator social. O que é o fator social? É um benefício exclusivo para obras de pessoas físicas, ele não é aplicado para obras de pessoas jurídicas, em que, conforme a metragem quadrada da tua obra, ele te dá uma redução. Por exemplo, obras de até 100 metros quadrados, ele te reduz 80%. No nosso exemplo que a gente está fazendo, se encaixa numa obra de 100 a 200, então o fator de equivalência vai ser 40%, tá certo? É essa porcentagem aqui que a gente vai usar na tabela. Tá? Então aqui ó, tem a categoria de obra, quando a obra é nova. Tá? Então tá tudo aqui embaixo. O que a gente vai fazer agora? Vamos alimentar a tabela, gente. Ó, 150 metros quadrados é uma residência unifamiliar, a gente está supondo. Quer dizer que dos 150 metros quadrados, ela vai te cobrar 133 metros quadrados e meio. Tá certo? Então, quando eu lanço aqui, ela já te dá esse valor aqui de custo de obra por destinação. Ou seja, ela te diz esse valor aqui é o quanto que ela está dizendo que vale a tua obra, certo? Então ela pode ver que ela se encaixa aqui já na faixa de 100 a 150, isso é automático. Se eu mudar aqui, ó, vocês podem ver, se eu mudar para 201, ela vai para a faixa de baixo aqui, ó. 201, ela vai para a faixa de baixo, ó, tá? Então vamos botar no 150 ali, tá certo? Ó, ela te dá a remuneração devida, que é considerando ali a obra de alvenaria, os 20%, conforme ali, tá certo? E ela te dá a base de cálculo da remuneração, ou seja, como que a Receita Federal vai te cobrar? Ela vai te cobrar 36,8% sobre esse valor de RMT. O que é RMT? É remuneração de mão de obra total. Então, nesse caso, tá, para esse estado, para o Maranhão, uma obra de 150 metros quadrados vai ter um INSS a recolher de R$ 8.932. Agora vejam, se for uma obra aqui no Rio Grande do Sul, que é 3.500 e... vamos botar aqui 3.550, não me lembro ali quanto é que foi o metro quadrado. Olha para quanto que vai uma obra no Rio Grande do Sul, 13.952. Então isso aqui é o valor cheio do INSS. Então essa tabela aqui é uma tabela assertiva, uma tabela que dá no centavo ali o quanto que tu vai pagar de INSS de obras. Então deixa eu voltar aqui, ficar grande para vocês, e explicar uma coisa. Isso é o quanto a Receita diz que tu vais pagar de INSS de obra. Não quer dizer que é o que tu vai pagar, porque pela instrução normativa da Receita Federal, tu tem direito a utilizar a mão de obra, se for uma mão de obra autônoma ou uma mão de obra MEI, tá? Para abater esse valor. E aí a gente consegue uma redução aí de 50%, 60%, quiçá 70% desse valor. Imagina de 8 mil ali, tu pagar 70% menos. Então vejam, o que eu quis trazer para vocês é para vocês entenderem qual é a sistemática que a Receita Federal usa para fazer a cobrança. Ela se baseia na metragem quadrada, ela se baseia no tipo de obra, se é uma obra de alvenaria, se ela é madeira, se ela é mista. Ela se baseia se é uma obra nova, e para a Receita Federal, obra nova é toda obra que não passou ainda pela aferição da Receita Federal, tá? Não importa se a casa existe há 10 anos, 15 anos, 20 anos, tá? Se ela não passou pela Receita Federal, ela vai se enquadrar como obra nova, tá? Mas aí existem um outro tipo de desconto que a gente vai aplicando, tá certo? Ela se baseia também ali, já falei se ela é alvenaria, se ela é madeira, se ela é mista, tá certo? Ela vai se baseando nesses valores. Então vejam que ela, a própria Receita Federal, apesar de ela te dar alguns descontos ali, de algumas reduções nas tabelas, né, ela vai fazer tu pagar o imposto mais caro. Então, se tu quer pagar um imposto justo, certo? Com legalidade, né, com desconto concedido pela própria instrução normativa da Receita Federal, entre em contato com um especialista que ele vai poder te ajudar da melhor forma possível a reduzir esse imposto, tá certo? Se tu quiser, me chama aqui, eu vou deixar meu WhatsApp aí nos comentários, vai ficar aqui no vídeo também, tá certo? E se tu quiser aprender a trabalhar com isso, ter acesso a essas tabelas aqui, entre em contato com a gente,
Mentoria Satos está com as vagas abertas. É só entrar em contato conosco que tu vai descobrir um mundo de possibilidades para trabalhar com redução de INSS de obras de pessoas físicas. Tá certo? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos vemos na próxima segunda, se Deus quiser. Tamo junto, um abraço.